Sua Rádio Cultura de Curitiba. O programa a seguir é uma produção independente. Todas as suas opiniões e conteúdos são de responsabilidade dos seus idealizadores. 2:04. Da entrevista com a historiadora Marta. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou a Daniele Bion do Crossetti, esse é o nosso Café que se dane, a sua revista especialista em generalidades. Chegando aqui na Rádio Cultura, no AM 930, também no Instagram, @radiocultura.art, no YouTube, @Cultura Curitiba, Facebook, radiocultura.art, no comando dos botões do nosso bully borbulhante, Diogo Aco, e a gente vai com você até às 15 horas, ou talvez um pouquinho mais, num bate-papo muito bom sobre tudo e mais um pouco. E hoje eu estou recebendo aqui, mas com muita alegria, com muita satisfação, e de um jeito assim muito alegre, o Nautilio Portela, a Helena de Jorge, e a gente daqui a pouco vai mandar o link para o Igor Augusto, que também vai entrar com a gente aqui online, para conversar com a gente aqui. É claro que a gente vai fazer uma ponta dessa conversa, porque vocês vão voltar. Se não for no meu programa, vai ser em outro programa, e a gente tem muito papo para bater, né? Mas hoje a gente vai conversar aqui especificamente sobre a mostra, quarta edição da mostra Claudete Pereira Jorge, né, que vai acontecer lá no Teatro Novelas Curitibanas, do dia 11 ao dia 26 de outubro, né, que é um espaço de encontro, escuta e experimentação da cena cultural de Curitiba. Eu tenho um release grandão aqui, mas eu quero logo é que vocês falem, né? Porque que coisa mais linda. Tá aqui a filha da Claudete. Tá aqui o pai da filha da Claudete, companheiro da Claudete. E a gente vai ouvi-los para contar um pouquinho da história da Claudete, um pouquinho da história dessa mostra, o que essa mostra traz para nós aqui, para Curitiba, o que a gente vai desenvolver de arte nessa quarta edição da mostra. E aí vocês fiquem à vontade, quem fala primeiro, quem conta mais. Uma das coisas que eu gosto sempre é boa tarde, tudo bem, Dani? Que honra, que prazer estar aqui. E de frisar bem que a mostra tem sido feita no Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge, que foi uma homenagem da Fundação Cultural a essa pessoa maravilhosa, essa atriz potente que fez um trabalho magnífico em Curitiba, no Paraná, no Brasil e fora do Brasil também, né? Então foi uma homenagem muito bacana, e daí sempre que falam Teatro Novelas Curitibanas, Claudete Pereira Jorge. Muito bem, exatamente. Mas a mostra é isso. Nós começamos antes da pandemia, daí por causa da pandemia a gente teve que dar uma parada, obrigatoriamente, e voltamos, e é um momento assim muito importante para a cultura, para a arte de Curitiba, porque são muitos espetáculos bons, né, que a gente escolhe assim, a gente faz uma curadoria muito séria, com pocket shows de músicos também importantes do nosso cenário musical curitibano, e além de oficinas e outras tantas coisas que temos. Obrigada por estar aqui, quero agradecer por estar aqui com meu pai. Obrigada, Dani, obrigada, pessoal. A mostra começou com algo muito importante para a memória, né, da Claudete, da minha mãe, porque muita gente que está começando agora nunca ouviu falar, né? Tem muita gente que abriu caminho na arte de Curitiba e muitas vezes é esquecida, e a gente fez a primeira mostra Claudete em 2019, né? Que foi antes da pandemia, para celebrar mesmo a trajetória dela. Foi uma mostra sem dinheiro nenhum, que a gente conseguiu fazer uma mostra gigante já, com muita coisa. Os artistas, as artistas de Curitiba queriam muito estar nessa mostra, que celebrava, que trazia
essa memória dela. E hoje ela é um acontecimento, assim, a gente está na 4ª mostra, com muita coisa boa. Fazer curadoria não é uma coisa nada fácil, ainda mais num lugar como Curitiba, onde tem muitos grupos bons, muitas artistas incríveis, então vem muita coisa boa, né? Fazer essa seleção do que entra na mostra é sempre muito desafiador, muito difícil, e a gente faz isso com muito cuidado, assim, sabe? E não é porque não passou na mostra que não é legal, muito pelo contrário. Muitas peças, muitos pocket shows e performances não entram, às vezes pela linha curatorial do ano, pelo que a gente está fazendo nesse combo desse ano, mas é muita coisa boa. É extremamente difícil mesmo. E manda lá, você queria falar alguma coisa, Nautilio, que eu vi que você tava ali, né? Não, às vezes não é. É uma coisa que até é meio dolorido pra gente, né, como curador, porque tem amigos nossos que têm excelentes espetáculos e, como a Helena falou, às vezes não entra na mostra, às vezes por uma questão de cenário que não cabe no palco, às vezes por causa de tempo, ou a peça é muito longa, ou às vezes é muito curta, e são ótimos espetáculos, mas devido a casos específicos, assim, não consegue entrar. E a gente fica até sem graça, porque, né, é difícil você dizer para um amigo teu, um colega que a gente respeita muito como ator, como produtor, como diretor, dizer, olha, não deu dessa vez. Não vai rolar dessa vez. Não vai rolar dessa vez. Diogo, nós temos o link do Igor? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente já bota ele no ar também. Até porque nesse momento, só para completar aqui a fala do pai, a gente tem que deixar a amizade de lado e fazer uma seleção bem distanciada, assim, sabe? E é desafiador. Mas certeza. A gente procura sempre trazer muita diversidade para a mostra. Eu acho que isso é algo muito importante, assim, porque todos nós, tanto eu, o pai, o Igor Augusto, toda a equipe que trabalha na mostra, a equipe da Palmeiro também, a gente tem essa preocupação em trazer corpos diferentes e pensamentos diferentes, identidades diversas, para que a coisa aconteça como deve ser, né? Eu acho, assim, que eu sou uma pessoa que eu tenho esse... O pessoal gosta de chamar isso de advocacy, mas eu não gosto de usar muito nomes estrangeiros para isso, mas eu prefiro chamar de militância, com relação à questão da diversidade corporal na arte. Né, eu faço parte de um movimento que é lá de São Paulo, que a gente já conseguiu construir uma cartilha, a gente já conseguiu construir grupos de artistas gordos específicos, né, para que participem e para que participem dos editais, para que haja nas seleções, para que haja participação desses artistas. Então, eu acho que isso que você está falando, assim, essencial, né? Porque hoje a gente tem... a arte sempre, ela por ter essa questão da comunicação com o belo, mas o belo é muito subjetivo, né? Sim. O que é belo para um, às vezes não é belo para o outro e vice-versa. Eu acho que essa questão da diversidade de corpos, a diversidade de etária também, que a gente tem um problema sério com o etarismo, né? Que parece que as pessoas passaram dos 35, 40 anos, já não podem mais ser muito vistas no ambiente artístico, então acho isso espetacular. Daí eu estava dando uma olhada aqui em alguns espetáculos da mostra, estava vendo que tem coisas que eu adoro, que tipo a Companhia dos Palhaços, né? E queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Quer começar? Vale. Essa é uma preocupação mesmo. Você falou agora sobre o etarismo. A gente vê no teatro, nas artes, um reflexo do que é a sociedade, né? O pensamento de grande parte das pessoas. Eu não vou falar que é da maioria, mas de uma boa parte das pessoas, né? Essa exclusão tão perigosa que às vezes faz com que a gente continue repetindo coisas que a gente enquanto sociedade, né? Já percebeu que está errado, mas sem querer acaba fazendo, e a gente está num momento divisor de águas, assim,
onde a gente tem que repensar mesmo tudo que a gente está falando, tudo que a gente está pensando, as brincadeiras que a gente faz, quem ri nessas brincadeiras. Exatamente. E por isso a mostra é tão gostosa pra gente, porque tem essa diversidade que a gente quer ver na vida, que a gente quer ver nos lugares. Eu sempre que entro, acho que você também, o Igor, sempre que a gente entra num lugar, a gente se pergunta quem não tá. Quem está faltando ali? Será que é só gente jovem que está ali? Será que é só gente de pele branca que está ali? Será que é só gente que não tem nenhuma deficiência? Sabe? Então, isso está errado e a arte está aí para ajudar a gente consertar, remediar, tentar remediar, né? Porque desandou há muito tempo, acho que sempre esteve errado isso, né? Essa coisa da gente querer criar um padrão de coisas onde a maioria das pessoas não é feliz dentro desse padrão imposto por homens brancos, cis, magros. A gente chega assim numa lista, né? Qual é a lista? E às vezes, e eu acho que é muito reconfortante pra gente, quando a gente tá dentro de uma situação, e eu já tô tentando me reconfortar dessa forma. Quando eu passo por determinadas situações ou que eu ouço determinadas coisas, é muito bom você ver quem que é a pessoa que está comunicando isso para você. Porque, de repente, se ela tá dentro... Se uma pessoa que está fora desse padrão comunica alguma coisa, às vezes me coloca para pensar, mas se é uma pessoa que está dentro dessa caixa e ela comunica alguma coisa para mim que pode vir a me ofender, eu penso duas vezes, assim, cara, mas essa pessoa... Não dá para esperar muito dela mesmo, porque ela não tem muito mais do que isso para oferecer, né? E tem música também, né? Sim, não tem só pocket shows, tem performances que a gente faz ali no hall do Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge. Normalmente, o público que chega uma hora antes para assistir o espetáculo, ele vai assistir ali um pocket show, uma performance. É um lugar de convívio, né? De relação, de conversa. É um momento gostoso, assim, que a gente também busca proporcionar. Porque o Novelas, ele tem... Novelas Clau... Novelas Clau, gosto. Gosto de Novelas Clau. Ele tem essa tradição já, né? Da entrada gratuita, uma hora antes você pega o ingresso. Só que daí a galera chega uma hora antes e fica fazendo o quê? Muitas vezes vai ali para o estacionamento, para fumar, para conversar. Só que quando tem um pocket show, eles já ficam consumindo arte por ali, já discutindo sobre ela. Então isso é muito... E normalmente, além muito do bacana. pocket show, que esse hall da entrada do teatro é a sala Claudete Pereira Jorge, para quem não conhece ainda o Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge, o Teatro Clau, a parte de baixo, a parte inferior, é a sala Claudete, quer dizer, de um lado é a sala Claudete Pereira Jorge, do outro é a sala Lala Schneider, que foi outra grande atriz nossa, né? E então, além dos pocket shows, normalmente tem exposições, né? Tem muitas fotos do trabalho da Claudete, de cinema, de teatro, a parte familiar da Claudete também, né? Que delícia. Então, é um espaço que a gente procura deixar as pessoas muito à vontade. Já que tem que chegar uma hora antes para pegar o ingresso gratuito, então procurar ocupar esse tempo com arte, com lazer, com informação, com cultura. É o que a gente pretende e o que a gente vai fazer. E a Claudete, gente? E a Claudete? Me falem da Claudete. Né, que eu já estava dando uma olhada na biografia, já conhecia e tal, mas vamos começar do zero dessa perspectiva de vocês, né? Porque é preciso muita admiração, afeto, carinho, amor, entendimento para você abraçar e levar esse legado, né? E é tão bonito você ver legados femininos, a gente vê um esforço tão grande, nada contra os legados masculinos que a gente tem dos artistas de Curitiba, né? Tem pedreira com nome, tem, né, a mostra e rua e isso e aquilo, mas a Curitiba, o Paraná tem grandes talentos femininos. Com certeza. E é muito importante falar sobre esse legado, assim, né? E eu quero ouvir de vocês. Bem, em 30 segundos, vamos dizer assim, Claudete nasceu em Ponta Grossa,
Eu comecei a fazer teatro e eu estou completando agora só de teatro profissional 54 anos, mas fiz toda uma parte antecedente que era o teatro amador. Eu comecei com 8 anos de idade. E numa ocasião fui levar um espetáculo para Cascavel e no jornal A Folha de Londrina estava lá trabalhando a Claudete Pereira Jorge, que até então nem sabia que era Claudete Pereira Jorge. Num escorregão eu caí, escutei alguém rindo, era a própria Claudete que me levou para a universidade, para a faculdade onde ela fazia, para divulgar a peça, e daquele dia em diante a gente se conheceu e nunca mais se largou. Ela acabou vindo para Curitiba, foi um dia assistir um ensaio, ela não fazia teatro, foi assistir um ensaio nosso, faltou uma atriz, disse, Claudete, você dá uma lida no personagem, só para a gente dar sequência no ensaio. Ela leu, todo mundo ficou assim, meu Deus, o que é isso? Da onde saiu essa mulher? Da onde que saiu? Manda embora a atriz, deixa a Claudete que é melhor. E a Claudete foi isso, ela começou assim meio que no susto, acabou se tornando a grande atriz paranaense, fez muitos espetáculos com Ademar Guerra e com outros, tanto falo da Ademar Guerra, porque foram muitos espetáculos com ele, mas com o Marcelo Marchioro, com o Horaci Gemba, com todos os diretores de Curitiba, acabou indo para a Grécia fazer um espetáculo em português e foi aplaudida pelos gregos em pé num teatro que descobriram lá numa escavação que fizeram. Então a Claudete foi isso. Hoje, claro que além da falta que ela nos faz, porque era meio que o fio condutor da gente era a Claudete. Ela dizia, vamos fazer isso, e a gente sabia que ela falando ia dar certo. Então, hoje ela tem uma frase muito bonita que você fala que ela começou a fazer teatro com você, mas você aprendeu a fazer teatro com ela. Acabei aprendendo a respeitar. A Claudete era daquelas atrizes que ela dormia com o texto dela embaixo do travesseiro. Ela sabia o personagem de todos os outros atores. Se alguém se perdia numa fala ou outra, numa situação ou outra, entrava a Claudete porque ela sabia tudo, de todas as peças. Então, ganho 2 vezes o prêmio de melhor atriz do Paraná, a primeira vez com A Grega, né, com direção do Marcelo Marchioro, e a outra vez com Pico na Veia, do Dalton Trevisan. E hoje tem, em homenagem a ela, o Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge e uma travessa ali no interior do Teatro Guaíra, entre a entrada do Teatro Guaíra e as bilheterias, Travessa Claudete Pereira Jorge. Eu, como boa frequentadora do Guaíra, com muita frequência, gosto muito de ir lá, né? Mas que coisa linda o legado, né? Dessa mulher e essa arte, isso que vocês estão construindo, né? São quantos espetáculos na mostra? São 16 ações. Né? 16 ações. Entre espetáculos para adultos, para crianças, performances, pocket shows. E esse ano, pela primeira vez, a gente ocupa ali o estacionamento também, com um espetáculo de rua. Então tem esse... A gente vai, daqui a pouco a gente toma a quadra e... Exatamente, fecha tudo. E o que é mais bonito de tudo isso, né, gente? A arte de graça, né? Para qualquer um. Para a gente romper também essa barreira tão forte, né? E tão elitista que muitas vezes o teatro tem, que a gente estava conversando ali fora, né, Dani? Exatamente. Que as pessoas não se sentem pertencentes ao ambiente das artes. E isso é muito cruel, porque essa coisa de formação de plateia que a gente sempre fala, né? Porque eu comecei, a minha escola de teatro foi em casa, fazendo teatro escola, viajando com meu pai e com a minha mãe. Não passei pela academia, faz falta? Sim, mas eu tive uma baita de uma escola em casa e nessa trajetória da minha vida artística, assim. E quanto antes a gente trouxer as crianças para o teatro, né, para assistir peça, para ir ao museu, para ler um livro, para consumir arte e cultura, antes a gente consegue mudar o pensamento, muitas vezes, de toda uma sociedade, né? A gente precisa amplificar, né, esse pensamento. E a gente precisa dar asa para essa curiosidade também, né? Eu estava contando para vocês, né, do impacto, crianças de 9 anos que nunca tinham entrado no teatro. Sim. A minha, desde quando começou a se entender por gente, né?
a gente levava para ver os espetáculos, conversar com os personagens e tudo mais. E o encantamento daquelas crianças, né? E muitos adultos, né, que Também. a gente encontra que nunca viram uma peça de teatro, ou às vezes pessoas surdas que nunca puderam fazer uma peça de teatro, pessoas cegas que não se sentem pertencentes a esse ambiente, pessoas mais velhas que acham que não são mais para coisas, são sim, é para todo mundo. A gente tem uma frase também que ou é para todo mundo ou não tem graça. Não tem graça, Né? exatamente. Então tem que ser assim, a gente tem que mudar isso ontem, antes tarde do que mais tarde, né? E eu acho que é super necessário. Por isso que eu gosto de trazer o pessoal da arte aqui. Às vezes eu fico até meio abobada, meio perdida, porque eu sou tão encantada com tudo isso que se constrói, com tudo isso que se faz. Porque se você observar uma criança no comportamento infantil, a criança já nasce representando. E ela representa para quê? Ela representa para conseguir o que ela quer. Ela quer conquistar a gente, né? Ela sabe qual é o artifício artístico, corporal, de voz, que ela utiliza. E, lamentavelmente, a gente muitas vezes vai reprimindo, né? Não fale alto, não grite alto, não ria alto, não seja muito expansivo, não senta assim, não faz assim. E tudo isso é expressão corporal e é expressão, e acaba se transformando numa expressão artística, né? Dentro da mostra vai ter uma oficina de teatro para pessoas 60 a mais. E esse é um evento que vai ser fora do Teatro Novelas, vai ser na Biblioteca Pública, e eu que vou ministrar isso. Claro, são 2 dias, não dá para a gente sonhar em fazer muita coisa. Está acontecendo assim bastante eventos para pessoas 60 a mais. Eu estou participando de alguns dentro da mostra. E daí normalmente, mas eu nunca fiz teatro. Como nunca fez teatro? Você fez teatro a vida inteira. Exatamente. Cada vez que você vai contar uma história para alguém, você vai ouvir uma história de alguém, está acontecendo teatro. É o teatro da vida real, sim, que está acontecendo ali. E tem também os espetáculos, né, com tradução para Libras. A gente sempre tem essa preocupação com audiodescrição. O Novelas Curitibanas, Claudete Pereira Jorge, tem um elevador novinho. Então, é muito caro para a gente essa coisa da inclusão. Hoje, eu não tenho mais como olhar um quadro de espetáculos antigos e não me sentir muito mal quando eu vejo um elenco só com pessoas brancas. Então, a gente tem que fazer essa mudança ou só com pessoas brancas, ou com pessoas com algum grau de deficiência também. Né? Sem essas pessoas. Porque a companhia que a gente... Uma das companhias, são 3 companhias que fazem a mostra, né? A Fluxonante, a base dela é o teatro bilíngue, português e Libras. Mas a gente procura fazer com que todas as pessoas participem, independente de qualquer de idade, de ser cadeirante ou não, de ser surdo, de ser uma pessoa cega. Ou todo mundo assiste, isso começou até num espetáculo que a gente fez durante a pandemia, que dizia assim, ou todo mundo assiste, porque na peça um cadeirante não podia acessar o teatro, não podia assistir a peça porque a cadeira não podia subir lá na escadaria do teatro. Daí os atores chegavam à conclusão, o elenco chegava à conclusão, ou todo mundo assiste ou não vai ter peça. E pronto. E não teve a peça. Então, o teatro ou é para todos ou não se faz. Não se faz. Você sabe que eu tenho uma frase de uma música do Humberto Gessinger que eu acho sensacional, que é: a dúvida é o preço da pureza. Eu acho isso tão profundo, porque a partir do momento em que você começa a esclarecer as suas dúvidas e que você começa a vislumbrar um mundo de uma forma diferente, você nunca mais vai agir da mesma forma. Você nunca mais vai achar que o frio é só sobre andar bem vestido e beber vinho, né? Você nunca mais vai achar que a arte é só sobre beleza, é só sobre harmonia. Às vezes ela vem para rasgar a gente também. Sim. Né? Vem para incomodar, vem para a gente sair dessa nossa zona de conforto. Você sai revirado. Refletir os nossos tantos privilégios, né? Muitas vezes. Exatamente. Nós temos a primeira peça que a Fluxonante fez, que foi Enquanto a Chuva Cai, tem uma atriz surda. E ela
falou várias vezes pra gente que ela tinha muita vontade de fazer teatro, e o pessoal, mas como que você vai fazer teatro se você é surda? Que jeito? Como assim? E é uma grande atriz, sabe? Então essa não é oportunidade, é o direito, né, Exatamente. que eles têm de exercer o prazer, o gosto e a arte de igual para igual, né? A gente faz teatro bilíngue, a Libra não é só para as pessoas surdas, é para as pessoas ouvintes entenderem e gostarem da Libras, né? E falar de alguma maneira. Se eu disser pra vocês que tem um intérprete de Libras, que eu acho que o nome dele é Diego, que ele fazia a interpretação das Libras da Arca de Noé. Teve um espetáculo que ninguém olhava o elenco do teatro. Só olhava pra ele. Porque ele era tão incrível naquilo que, de repente, aí uma amiga minha que foi comigo, que levou a filha dela, ela falou assim, ele roubou a cena, gente. A cena é toda dele. Pode tirar a arca do palco, tudo, os outros atores, porque ele tá contando a história. E isso é sensacional. Eu tenho visto muitos espetáculos em que o intérprete de Libras, ele se integra ao espetáculo, ele usa um figurino compatível com a peça, né? E isso É assim que, na nossa opinião, tem que ser, né? Sim, eu não vejo mais um espetáculo de teatro que não tenha Libras, que não tenha acessibilidade, que não tenha uma rampa para o cadeirante subir, um corrimão para o idoso se agarrar. Tem que ter tudo, tem que ter acessibilidade para todo mundo. Que tem que ser pra todo mundo. E a Mostra Claudete Pereira Jorge propõe isso. E é lindo e é maravilhoso. E eu poderia ficar a tarde inteira aqui conversando. Vocês viram como passou